Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 1, Flamengo 2. Uma derrota, ao meu ver, que não traduz muito o que foi o jogo. Acho que a gente teve um jogo de dois tempos distintos. Um primeiro tempo muito bom do Corinthians, um segundo tempo bem abaixo do Corinthians e com volume e qualidade que todo mundo sabe que o Flamengo tem, então muito superior do Flamengo. Acho que sair na frente do placar foi muito bom. Depois tomar um empate nem em menos de 10 minutos, daquela tristeza, daquela sensação ruim, mas acredito que o empate, talvez, visto a circunstância de ter tido dois tempos distintos, teria sido um resultado mais justo, mas o futebol não é justo. A gente entraria ali, se a gente tivesse conseguido esse um pontinho, na casa dos 30 pontos, mas infelizmente perdemos. Ao meu ver, que estava ali no setor sul, foi bem na minha frente ali, o lateral que resultou no segundo gol do Flamengo, a bola era do Corinthians. Não sei pela televisão o que foi mesmo, qual foi a impressão, ou se bateu ou não no Plata e a bola era nossa, mas a impressão na hora que deu que a bola era nossa e, enfim, acontece. Talvez era uma derrota, infelizmente, dói falar isso, mas esperada no campeonato, que não era no último domingo contra o Sport. Mas acho que a gente tem certos pontos positivos, talvez olhando pelo copo meio cheio, pelo que a gente viu hoje do Corinthians na partida. Um primeiro tempo surpreendente, para falar a verdade, né? Um primeiro tempo muito surpreendente do Corinthians. Já começou logo aos 5 minutos. Eu lembro o lançamento do Ranieri para o Mateuzinho, que domina e chuta para fora. Depois, logo aos 10, 11 minutos, o Guinegão faz uma boa jogada no meio campo. Bidu arranca, acha o Yuri, que bate de esquerda, leva a bola, entra na área, bate de esquerda, ela bate na trave. No rebote, o Bidon domina ela, vai cortar o zagueiro e sofre o pênalti. E aí vem o que mais me incomoda, é que os jogadores do Corinthians, e vou falar hoje especificamente do Yuri Alberto, não entendem e não percebem o senso de urgência que o Corinthians tem de fazer esses 45 pontos logo no campeonato, para parar de pensar em algum momento voltar a brigar lá embaixo. Acho que hoje sim, nossa briga na parte de baixo da tabela, mas visto que os times do Z4 também dificilmente conseguem vencer, eu acho que está na hora do Corinthians ter o senso de urgência de se distanciar cada vez mais ali de baixo, para depois conseguir focar melhor na Copa do Brasil. Assim como fez o Memphis em Mirassol, o Yuri Alberto cavou o pênalti hoje, o Rossi estava caído, a bola foi fraquinha na mão do Rossi. É lamentável, né? É lamentável esse tipo de postura do Yuri. Vale lembrar que o pênalti saiu também porque ele, cara a cara com o Rossi, chutou na trave, e aí vai lá e perde o pênalti, mas enfim, vamos que vamos, tem muito jogo ainda. Corinthians bem na partida no primeiro tempo, ganhando o duelo, chegando bem no ataque. Lembro também depois do pênalti, o Yuri sai cara a cara com o Rossi, perde outro gol para desespero de quem estava ali na arena, e acho que quem acompanhou de casa também. Parece que voltou aquela fase dele, pelo menos no primeiro tempo, né? Ainda lembro do chute do Maicon para fora. Enfim, Corinthians chegou bem. Tem um cruzamento do Mateuzinho que passa por todo mundo, o Yuri dá o carrinho e ela acaba saindo. Depois tem um lance que o Yuri entra na área, ele leva com a perna direita, traz para a esquerda, traz para a direita de novo, e a gente acaba ganhando o escanteio. Então, o Corinthians teve volume suficiente para abrir o placar e sair com o placar até, vamos supor, com os 2 gols de diferença no primeiro tempo, pelo que foi criado. Mas no final do primeiro tempo o Corinthians cai um pouquinho, o Flamengo tem um pouco mais de volume, chega com um pouco mais de perigo, mas um primeiro tempo que termina empatado, onde claramente pelas chances criadas e pela forma que jogou, o Corinthians merecia ter saído na frente. Achei que o Bidon fez um bom primeiro tempo, o Mateuzinho fez um bom primeiro tempo, o Ranieri com 2 lançamentos achando o Mateuzinho muito bons. Esse é os 5 minutos que eu comentei, depois mais pro final do jogo, que é o que o Yuri chega dando o carrinho, que a bola cruza a área inteira. Então, o Corinthians, eu gostei muito de como foi o primeiro tempo, mas o segundo tempo o Corinthians volta num ritmo um pouco mais lento. Apesar do gol do Corinthians sair bem cedo no segundo tempo, o Flamengo já começa com 2 mexidas, né? E o Corinthians parece começar meio mal. Ainda comentei com o Lucão, que assistiu o jogo comigo hoje aqui do Balança Timão, falei para ele, parece que a gente não voltou tão ligado. E aí, mas para nossa sorte, a 1 minuto e meio, 2 minutos, o Guinegão acha um bom passe para o Yuri, que aposta a corrida com o Léo Ortiz, consegue driblar o Léo Ortiz e chuta cruzado de esquerda, fuzila o Rossi ali de esquerda e faz 1-0. Aquela explosão sensacional na arena, vamos que vamos. Para quem estava se contentando ou achando até que bom um empate hoje, sair na frente, sensacional, é tudo que a gente queria.
mas aí entra de novo a questão do senso de urgência, o senso de importância que ele tem para o time, que ele vai comemorar com a torcida e toma o terceiro amarelo e está fora do jogo de quarta-feira, então o Yuri é desfalque quarta-feira, ainda mais o Yuri que costuma ir bem na lei do ex, que a gente brinca contra o Inter e contra o Santos, Yuri está fora quarta-feira, não pega o Internacional, enfim. Só que aí o Corinthians faz 1-0 e aí a gente começa a ver que a qualidade do elenco do Flamengo e a forma de organização do time do Flamengo se sobressai e por muito o nosso time, infelizmente. O Corinthians tem uma queda ali de pegada, de intensidade, o Flamengo começa a ganhar o meio-campo e logo aos 8 minutos, esse gol do Corinthians vai com 2 minutos do segundo tempo, 2 minutos e pouco. O Flamengo já aos 8 ali, num bate-rebate, fica todo mundo tocando bola na área. O Arrasca sobe para o Arrascaeta que bate de esquerda no canto do Hugo, sem chance de defesa, empata o jogo. E o Flamengo começa a ir para cima e tenta, e chuta e tudo mais. E o Corinthians, com algumas poucas chegadas também. Enfim, quando o jogo está caminhando para os finalmente, vem o lance capital aos 41 do segundo tempo, mais ou menos, 42, não lembro bem. Uma disputa do Gustavo Henrique com Plata no lado direito ofensivo do Flamengo, lado esquerdo defensivo do Corinthians. O Gustavo Henrique disputa, a princípio, na minha visão, a bola bate no Plata e o lateral era para o Corinthians, mas o Bandeira deu para o Flamengo o lateral e o Plata inteligente bateu rápido o lateral, o Corinthians um pouco desorganizado na defesa. A bola chega para o Luiz Araújo, que bate de esquerda, cruzado também, sem chance para o Hugo, faz o 2-1. E, enfim, é um balde de água fria para nós, lamentável. Como eu falei, não acho que hoje o Corinthians mereceu perder. Acho sim, por ter sido 2 tempos bem distintos, o empate teria sido um ponto justo para nós, mas futebol é isso, né? Com o Bragantino pensa igual também, o primeiro jogo pós a parada da Copa do Mundo de Clubes, também tomamos o gol no último lance da partida, também não achei que foi justo aquele jogo pelo que o Corinthians jogou, enfim. Futebol é isso, é uma pena, é ruim a gente continuar com os 29 pontos, visto que a gente tem adversários que igualaram o número de jogos e já passaram a gente também, mas enfim, acho que agora não adianta a gente ficar lamentando muito, o campeonato segue, pelas minhas contas o Corinthians em casa ainda disputa 21 pontos, vou tentar puxar na minha memória rápido aqui os 7 jogos que eu contei nos dedos que eu acho que a gente joga em casa ainda, para ver se é isso mesmo. A gente pega o Mirassol, Atlético Mineiro, Ceará, São Paulo, Grêmio, Juventude e Botafogo. Eu acho que são esses 7 times que o Corinthians joga em casa ainda. Acredito eu que fora de casa, tirando o clássico com o Santos, que é sempre difícil jogar na Vila, talvez o Internacional seja o time, seja o nosso jogo mais difícil mesmo na questão de pegada, intensidade. Ramon e Emiliano acabaram de chegar lá também, vão querer mostrar serviço. Então na quarta-feira, porque depois o Bragantino não vive uma fase muito boa, mas também não é uma viagem longa. O Fortaleza a gente pega fora mais para o fim do campeonato e também não atravessa uma fase boa. Mesma coisa o Vitória, que a gente pega fora também e também não atravessa uma fase boa. Então acredito que são jogos que a gente consegue pelo menos tentar pontuar e em casa passou da hora da gente ganhar, visto que nossa última vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro foi contra o Santos em maio. Ou seja, desde a sequência do Vitória para frente, né? O jogo contra o Vitória foi dia 1º de junho, foi 0-0. O Corinthians não consegue vencer em casa, então depois da parada da Copa, o Corinthians só ganhou fora de casa, né? Ganhou do Ceará, ganhou do Vasco e ganhou do Fluminense. Então, é lógico que preocupa, é lógico que incomoda, mas acredito eu, principalmente pela forma que os times que estão no Z4 estão desempenhando, não acho que a gente vai sofrer tanto, mas passou da hora do Corinthians começar a pontuar, espero eu muito estar enganado. E o meu senso de urgência para pontuação é muito mais para a gente conseguir mais na frente focar na Copa do Brasil. Então é isso, acho que a gente volta essa semana com uma resenha e eu quero aqui de novo reforçar, se possível, como eu falei, se tocar no coração de cada um. A vaquinha da Thaís está rolando ainda, Thaís que eu comentei no pós-jogo contra o Sport na última semana. Já foram arrecadados brutos ali, um pouco mais de 51 mil reais. Desse dinheiro tem a taxa que fica para o site da vaquinha, já foi sacado, está rolando uma transparência do pessoal que está organizando e está cuidando da vaquinha, acho que já foi sacado ali cerca de 37 mil reais também, para alugar a cama de hospital e tudo que ela sofreu, o aneurisma seguido de um AVC depois também. Então, como eu falei para vocês semana passada e repito aqui, se tocar no coração de vocês, se puderem pelo menos compartilhar com outros corintianos, com outras pessoas, a vaquinha da Thaís, para que a gente consiga arrecadar o quanto antes esse dinheiro que ela vai precisar muito. Uma grande corintiana, de estar em tudo que é jogo,
que eu, como eu falei, conheço há bastante tempo, então se tocar no coração, puderem compartilhar também a questão da vaquinha da Thaís aí, a gente agradece bastante, tá certo? A gente volta com uma resenha essa semana, chuto eu na quinta-feira, para a gente falar talvez um pouco do jogo de hoje, talvez um pouco do jogo de quarta também contra o Internacional, já projetar o jogo de sábado contra o Mirassol em casa também. Então a gente com certeza se vê essa semana numa resenha e é isso. Triste pela derrota, não acho que foi merecido, mas futebol não tem merecimento, infelizmente é um esporte injusto e vida que segue, tem que seguir e eu espero que o Corinthians consiga pelo menos pontuar na quarta-feira. Acho que se a gente conseguir pontuar na quarta-feira, a gente consegue voltar com uma moral para o jogo do sábado. A gente sabe que o Mirassol atravessa uma fase boa no campeonato, mas dentro de casa o Corinthians tem a obrigação de voltar a vencer. Tá certo? Então, um grande abraço a todos, uma boa semana e vai Corinthians. Valeu!